Olá pessoal, Hariom. Tudo bom com vocês? Hariom. Sejam bem-vindos, tudo bom? Liana Guimarães. Opa. Hariom. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje nós começamos o nosso período de Ramanavami Vratam. Hariom, Aline, Carmen, Vitória, João, Hariom, Renata. Como é que vão? Conseguem me escutar bem? Hariom. Sejam muito bem-vindos. Hariom, Ada, Ana Paula, Hariom. Bom, muito bem. Edi, Hariom. Como é que vão? Sandra, Hariom. Bom, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente começa realmente um período muito auspicioso. Maurício, Micheline, Hariom. Como é que vão? Acabei me precipitando ali na hora de colocar o horário da live. A live era para ser... são 4 horas, são 3 horas de fuso entre Brasil e Portugal. E aí, como todos os eventos, no mês que vem, na semana que vem, começa o horário de verão aqui em Portugal. E aí, os horários passam a ser 4 horas de diferença. E aí eu calculei tudo para os eventos do período. E aí, quando eu fui colocar a live, eu esqueci que ainda não tinha começado o horário de verão. Coloquei o horário errado, mas tudo certo. Me avisaram, agradeço. E aí corrigi. Então tivemos esse pequeno déficit, esse problema, mas tudo certo. Hariom, Ana Paula, Lud, entrou a Lud também. Que coisa boa. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos começar com um mantra, que é sempre muito bom. E aí eu vou explicar um pouco melhor o que a gente pretende fazer nesse nosso período, o que significa isso. E, enfim, podemos nos inspirar também para a gente poder começar. A minha voz não está tão boa, vocês conseguem ouvir? Bom, qualquer coisa me avisem, vamos ver o que eu posso fazer. De qualquer maneira eu estou gravando fora também, vamos ver se de repente fica tudo certo, tá? Qualquer coisa avisem. Então vamos cantar um mantra, vamos começar com Saranavatu, que é sempre muito bom. E a gente canta um mantra para Shri Rama, que afinal é tudo ele, Shri Rama e Hanumanji, né? Então vamos cantar para Shri Rama também. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanami. Muito bem, então nós temos muitos festivais ao longo do ano, ainda bem, o calendário hindu é repleto de festivais. A ideia desses festivais é que a gente possa se inspirar, Então, toda a ideia é sempre pensar na direção do autoconhecimento. Uma vida de Yoga e Vedanta, a gente tem que considerar Ishvara, Ishvara, a visão do todo, a visão de um divino que tudo inclui, que não é separado. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença na vida. Não existe uma vida de yoga sem Ishvara. Realmente não existe vida de yoga sem Ishvara. Sem Ishvara, a gente pode fazer muitas disciplinas, mas no final das contas o nosso ego
cresce, né? Olha como eu faço tantas disciplinas, sou um grande yogi, um grande sábio, estudei tantas coisas. Ah, incrível, né? E aí você o quê? Você escolheu, você pode ter escolhido fazer as ações, mas você decidiu entender, você decidiu conseguir. Conseguir não é uma escolha nossa. Conseguir é uma benção. A gente tenta, a gente faz o que deve, a gente faz as ações na direção de ser bem sucedido no que a gente quer. Agora, se a gente vai conseguir ou não vai conseguir, não depende da gente, não é uma escolha nossa. As capacidades que a gente tem não dependem da gente. A gente pode nutrir, a gente pode buscar, mas se a gente vai conseguir ou não, não depende da gente. Existe uma ordem maior que tudo inclui. Então, isso faz parte de uma vida de yoga. Reconhecer que eu faço parte de um todo. E, portanto, também não faz sentido eu ficar arrogante com as situações. Melhor, me achando melhor do que os outros, nem pior do que os outros também. Porque, na verdade, eu faço parte de um todo. Então, reconhecer o meu lugar dentro desse todo faz toda a diferença. Ao invés de ficar me comparando com os outros e me achar melhor ou pior, não, eu me reconheço como parte desse ser cósmico que é Ishvara. E aí, portanto, eu tenho o meu próprio lugar, cada um tem o seu próprio lugar também, e aí eu vejo o que me cabe. O que me cabe nesse enredo cósmico, o que me cabe? O que me cabe fazer é o que a gente chama de Dharma. Então, o meu Dharma, o meu papel, dentro desses vários sistemas, dessas várias relações da qual eu faço parte. Qual é o meu papel? E aí sim, né, dentro do meu papel, eu vou fazer o melhor possível, vou contribuir da melhor maneira possível. Então, Dharma, quando a gente fala de Dharma, a gente fala de Ishvara. Quando a gente fala de Ishvara, a gente fala de Dharma também. Né? Uma coisa está conectada com a outra, não tem jeito. E não existe yoga sem esses dois, sem Ishvara e sem Dharma. Quer dizer, dois que no final das contas a gente pode acabar num certo nível vendo como se fosse uma coisa só mesmo. Né? Então, Dharma e Ishvara são fundamentais numa vida de yoga. Os festivais têm esse objetivo, poder ajudar a gente a trazer na nossa mente de novo Ishvara. O ideal é que a gente tenha essa visão constante na vida. O tempo todo a gente reconhece Ishvara em tudo que acontece. Isso é uma grande vitória, uma grande conquista que uma vida de yoga nos traz. Mas é difícil, é muito difícil. Então, os festivais são um recurso que essa tradição oferece, que essa cultura oferece, para a gente poder... Tudo bem, se você não consegue pensar em Ishvara o tempo todo, tudo bem, não tem problema. Pelo menos você pensa nessas datas que são datas especiais, são auspiciosas. E na verdade tem festival todo dia. Todo dia tem alguma celebração de alguma coisa, às vezes mais de uma coisa. O calendário hindu é repleto, que é para não ter desculpa. Né? Sempre vai ter alguma coisa para comemorar, sempre vai ter alguma coisa para celebrar, para lembrar de Ishvara, para meditar. Você não precisa fazer todas, se não quiser. Pode, você não precisa. Mas algumas mais especiais nos ajudam, né? Então, alguns festivais são mais importantes, dependendo da tradição, dependendo do lugar, acabam sendo mais relevantes. Então, para a nossa tradição, a gente tem Mahashivaratri, que foi agora, mês passado, a gente teve um grande festival. A gente tem Navaratri no segundo semestre, que é também muito importante para Devi. E a gente tem Ramanavami, né? O Ramanavami é um grande festival, e não só para Rama, né? Shri Rama, como também para Hanumanji. Né? Então a gente tem dois festivais, na verdade, na sequência, uma semana de diferença entre um e outro, Shri Rama e Shri Hanumanji. Ramanavami e Hanuman Jayanti, né? São esses dois que a gente tem. E aí, os festivais de Ramanavami e Hanuman Jayanti, geralmente, né, os calendários os festivais são lunares, né, o calendário é lunisolar, então é comum os festivais caírem em datas diferentes ao longo do ano, porque o que importa é a lua. Né? Então, Ramanavami, ele é um Navami. Navami é o 9º dia, no caso é o 9º dia da fase brilhante do mês, quer dizer, é quando a lua está indo da lua nova até a lua cheia, então ela está crescente no meio do caminho. O 9º dia do mês hindu de Chaitra, no calendário do sul da Índia, Chaitra, a gente tem então, perdão, a gente tem Ramanavami, o 9º dia da lua dedicado a Shri Rama. Marca o dia que Shri Rama nasceu, um grande dia. E aí uma semana depois, mais ou menos, a gente tem no Purnima, a lua cheia do mês de Chaitra, a gente tem então Hanuman Jayanti. Hanuman Jayanti numa lua cheia,
E aí é o dia do nascimento de Shri Hanumanji. Esse ano, 2024, os festivais vão cair no dia 16 de abril e 23 de abril, né? Então, são essas duas datas que a gente tem esse ano. Todo ano vai mudando, né? Então, Ramanavami e Hanuman Jayanti. E aí, então, para celebrar, é comum a gente fazer nesses grandes festivais, a gente acaba, já é uma tradição de muito tempo, né? A Glória Di passa dessa maneira, já passou pra gente há muito tempo, há muitos anos no Vidya Mandir, a Glória Di sugeria fazer disciplinas um mês antes, em especial Mahashivaratri, mas a gente, com o tempo também, ela foi passando para outros. Então, a gente tem Mahashivaratri e Ramanavami em especial, que a gente faz um mês antes, geralmente, né, um mês antes, se possível, a gente acaba oferecendo, né, sugerindo para as pessoas disciplinas e fazendo eventos especiais para que a gente possa, ao longo desse período de um mês antes do festival, a gente possa pensar no tema, né? Lembrar de Shri Rama nesse caso, e Shri Hanuman, lembrar do tema, dos ensinamentos associados, para que a gente possa refletir. É uma maneira de fazer juntos, né? Porque a gente sugere, mas a gente faz junto. Então também é um satsanga, nesse sentido, a força do coletivo, de todo mundo fazer juntos, né? Dá essa força também. E aí, ao longo de um mês, a gente se prepara para a celebração do festival, basicamente, né? Então, é isso que a gente acaba fazendo, né? Então tem feito já há algum tempo também. Então, Ramanavami, novamente, então tem início hoje, né? Realmente é hoje. O período acaba pegando hoje, dia 25 de março, e aí iria até o dia 23 de... Não, iria até o dia 23 de abril, que é o dia de Hanuman Jayanti. Hanuman Jayanti é a lua cheia, hoje dia 25/3 é a lua cheia anterior. A lua cheia anterior é Holi, então hoje é o festival de Holi. Festival de Holi, geralmente na nossa tradição a gente não celebra muito, então a gente acaba não comemorando, mas na Índia está celebrando, né? Um grande festival de Holi, também é um festival muito conhecido e também está associado a Vishnu, né? Shri Rama é um aspecto de Vishnu, é uma avatara de Vishnu. Em Holi também se celebra várias histórias associadas a Vishnu. A gente tem que, o mais famoso é Radha Krishna, né? Que é quando as pessoas pintam, né? Jogam as tintas em todo mundo. E tem uma história muito bonita também, porque diz que Shri Krishna, ele é negro, né? Krishna significa escuro, ele tem a pele escura, muito escura. E aí diz que quando ele era muito jovem, né? Ele passou a infância em Vrindavana, junto com as gopis, né? Junto com os pastores. E tem toda uma relação, toda uma história, né, que é contada da relação de Shri Krishna com as gopis, especialmente Radha, o amor que tem entre eles. Então, é muito bonito. E muito simbólico também, né? E o que acontece é que Shri Krishna ficou muito inseguro, porque a pele dele era muito escura. E aí, ele ficou muito preocupado de que, de alguma maneira, ele não fosse bem visto, ele fosse, de alguma maneira... enfim, não amado por causa do tom de pele, né? Sei lá, se de repente as pessoas não consideram que eu sou feio, porque eu sou diferente, eu sou muito escuro. E aí a mãe Yashoda sugeriu que você não pega então uma tinta e pinta as pessoas, né? E aí todo mundo pintando, escolhe a cor que você vai ser, qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. E aí Shri Krishna faz isso, né? Ele pinta, Radha pinta também, todo mundo acaba se pintando e no final das contas, que cor é o quê? Né? Quem é de que cor? No final das contas, todo mundo tem cores diferentes, ao mesmo tempo várias cores são comuns, e aí ninguém mais sabe de que cor é quem. E aí a ideia é essa, de poder enxergar além das cores, além dos tons de pele em especial, mas além de todo tipo de diferença, as formas são grandiosas, a gente celebra as formas. Em Holi se celebra as formas porque se celebra todas as cores, mas ao mesmo tempo, vendo todas as cores e valorizando todas as cores, a gente reconhece por detrás aquele que não tem cor nenhuma, né? Aquele que é livre de formas. E aí, bom, tanto faz qual é a cor que você tem, qual é a forma que você tem, fundamentalmente, nós somos o mesmo, né? Então, traz essa mensagem. O Festival de Holi é muito bonito porque traz essa mensagem também, né? Então, é realmente um festival muito famoso. Então, tem essa história. Também é dito que no Festival de Holi, nesse dia, é dito que Narasimha é o aspecto de Vishnu, que é o mais furioso, metade homem, metade leão. Diz que nessa data foi a data que ele derrotou Hiranyakashipu, que era o terrível Asura, né? Então também é uma grande celebração. Enfim, tem outros mitos também que se comemoram
nessa data. No sul da Índia, geralmente se comemora, para quem conhece a história, né, quem conhece a mitologia, tem a história do Shiva destrói Kamadeva, né, ele queima Kamadeva. Kamadeva é a deidade do desejo, então Shiva queima com o terceiro olho, ele queima ali Kamadeva, a deidade do desejo, simbolicamente representando que ele vai além do desejo, né? Só que coitado de Kamadeva, ele estava cumprindo o papel dele na história. E aí diz que Shiva traz de volta Kamadeva à vida. E aí, quando ele faz isso, é dito que acontece no dia de Holi. Então, o dia de Holi também se comemora o retorno de Kamadeva, o retorno do desejo, que o desejo não é um problema. O problema não é desejo. Né? Muitas vezes as pessoas acham isso, as pessoas ficam com desejo, e aí o desejo é um problema que o desejo aprisiona. Não, o desejo não aprisiona. O que aprisiona no desejo é a confusão que a gente tem de achar que satisfazendo o desejo a gente vai ser feliz para sempre. Isso é uma ilusão. O problema é a ilusão. Sem a ilusão, o desejo é uma bênção, né? Então o desejo volta. Shiva, ele traz de volta Kamadeva, mas ele traz Kamadeva com um corpo que ninguém vê. Só a esposa de Kamadeva vê. A esposa de Kamadeva é Erati, é a primavera, que é justamente agora que retornou primavera no hemisfério norte. Então, tudo isso está conectado. Tá? Enfim, esse é o festival de Holi. A gente não está celebrando o festival de Holi, mas a gente pode, né? Claro, é muito bem-vindo. Mas é um bom momento para a gente poder começar, então, nosso Ramanavami Vrata, né? Nosso período de disciplina em homenagem a Shri Rama e Shri Hanuman. Lua cheia de hoje. E aí iria terminar na lua cheia seguinte, que é o festival de Hanuman, mas a gente vai passar um pouquinho, ao invés de terminar dia 23, a gente vai até o dia 26. Dia 26 é sexta-feira, e aí a gente tem uma programação de eventos, né, para comemorar, e o último vai ser na sexta-feira. Toda sexta-feira tem puja no Vidya Mandira, a puja semanal, e aí então vai se aproveitar a puja semanal para poder fazer a puja dedicada a Hanuman. E aí, então, termina realmente no dia 26, nosso período, com a puja de Hanuman, aí a gente encerra, tá? Então, vai ficar mais ou menos um mês certinho, e começando, então, hoje, tá? Bom, a história de Shri Rama é contada no épico do Ramayana, o famoso épico do Ramayana. São dois grandes épicos da Índia, a gente tem Ramayana e Mahabharata. Ramayana é um deles, né? É o primeiro, é o antigo, é o anterior, Mahabharata vem depois. E o Ramayana é encantador, o épico Ramayana é encantador. Então, é um bom período para a gente poder ouvir a história, para a gente poder ler, para a gente ouvir a contação, ou contar, se a gente já souber, contar também. É um bom período, aos pouquinhos, a gente tem um mês aí, a gente pode ir escutando, a gente pode ir lendo, para poder ir se inspirando. A história é muito inspiradora. A história em si, né, tem uma linha mestra da história, mas além da linha mestre, das várias passagens que já ensinam muito, nos inspiram, nos encantam, tem outras histórias também, né, paralelas, que vão sendo encaixadas ali e vão surgindo dentro do contexto da história, vão lembrando de outras. E aí o Ramayana acaba guardando outros mitos também, outras histórias também muito importantes. Realmente é uma joia. O Ramayana é uma grande joia. E ele conta basicamente Rama Ayana, a viagem de Rama, a jornada de Shri Rama. Shri Rama era um rei, né? Na verdade ele era um príncipe, depois ele virou um rei, mas que fica em exílio eventualmente, e sua esposa Sita é raptada, né? Pelo terrível Ravana. Ela é raptada, ela é levada para Sri Lanka. Sri Lanka é a cidade de Lanka, hoje em dia é Sri Lanka, né? Mas é a cidade de Lanka, a ilha que fica embaixo da Índia. Ela é raptada e levada para lá, e aí Shri Rama, junto com o irmão Lakshmana, um dos irmãos, ele vai atrás da esposa. Quer dizer, isso é o principal da história. Acontece muito mais coisa que isso, né, no início, mas a história é uma história bastante longa e acontecem muitas coisas. Realmente é encantador. No caminho, Shri Rama vai resolvendo muitas coisas. Shri Rama é um avatar, é um nascimento divino. Ele vem para trazer de volta a harmonia num universo que estava em caos, né? Então, essa é a história de Shri Rama. E tinha que ser dessa maneira. Por um lado, encantadora, por outro lado, trágica. Acontecem coisas tão terríveis ao mesmo tempo e tão emocionantes. A gente fica emocionado de várias maneiras. E por que tinha que ser assim? Por que tinha que acontecer tantos eventos tristes no meio do caminho? Bom, porque a vida é assim, é o enredo que veio, né? O enredo necessário para que Shri Rama pudesse fazer o papel dele, né? Assim como Sita pudesse fazer o papel dela. E aí, essa é a história. Realmente ela é encantadora. No fim, claro, Shri Rama consegue, ele derrota Ravana.
com a ajuda de Hanuman, né? No meio do caminho ele encontra Shri Hanuman, que é considerado a deidade macaco, né? O deus macaco da Índia. É muito mais do que isso. Shri Hanuman faz uma grande amizade com Shri Rama, e aí quando ele aparece na história, realmente o Ramayana dá um salto, ele vira outra coisa, ele cresce, porque Hanuman, ele é grandioso, ele tem muitos poderes, ele é encantador, e aí realmente os feitos de Hanuman são inacreditáveis, né? Shri Rama representa o Dharma, né? Então, quando a gente pega Shri Rama na história, a gente vê os papéis que ele faz. Ele é o ideal, não tem como alcançar Shri Rama. A ideia não é a gente se tornar Rama, não tem como a gente tentar copiar Rama e ser o Dharma total na vida, perfeito no Dharma. É impossível, porque a gente pode tentar o máximo possível. Viver uma vida de Dharma é a gente poder ter valor com relação aos valores, ter valor com relação aos papéis, né? Uma boa escolha, fazer o melhor possível, buscar uma harmonia. Isso é Dharma. Mas é impossível fazer tudo certinho, perfeito. A ideia não é fazer perfeito e certinho, não é isso que é Dharma. A ideia é a gente poder trazer uma visão de um coletivo, uma visão de pertencimento, uma visão que inclui, né? Inclusiva. Tudo no universo faz parte da ordem. Então não tem nada que seja excludente ali, que possa ser excluído, gostando ou não gostando, concordando ou não concordando. Mas faz parte da ordem. Então qual é o meu papel? Diante disso tudo, eu vou lá e faço o meu papel. E busco a harmonia da melhor maneira possível. Não tem como ser perfeito nisso. Shri Rama é o próprio Dharma manifesto, assim é dito, né? Vishnu é aquele que mantém a ordem, é o mantenedor. Mas Shri Rama, em especial, ele é visto como um aspecto de Vishnu que está realmente relacionado com Dharma. Quando a gente pensa em Dharma, a gente lembra da figura de Shri Rama. Então, um grande arqueiro, um grande príncipe. E ele era incrível em tudo que ele fazia na história. A gente se inspira porque ele é o Dharma manifesto. Então, ele realmente é incrível. A gente vê as passagens, a gente questiona as situações, a gente reflete sobre as situações do Ramayana. E a gente se inspira no que Shri Rama faz. Ele é incrível, como filho ele é incrível, como marido ele é incrível, como rei ele é incrível. Até como inimigo, quando ele vai lutar contra Ravana. Ele ainda assim é dhármico, ele é o Dharma. Então, em todos os aspectos, em todos os papéis que ele faz, ele representa o que é o Dharma manifesto plenamente, né? E isso é incrível porque nos inspira. Então, de novo, a gente não consegue ser que nem Rama. Não tem como. Não faz sentido, porque a gente erra, né? A gente vai errar, não tem jeito. Mas, tendo Shri Rama como um modelo, como um ideal ali, de alguma maneira, a gente se inspira. E aí, se inspirando, a gente pede para Shri Rama que você esteja na minha mente, que você esteja no meu coração, que eu tenha a capacidade de entender a cada situação o que é o Dharma, que eu possa trazer você para mim, para eu poder ter claro e fazer o melhor possível. Isso é que é a ideia. Uma vida de Dharma faz toda a diferença na vida. Então, que Shri Rama possa estar na nossa mente, que possa nos dar essa clareza em relação ao Dharma. E Shri Hanuman ajudou Rama na busca dele para encontrar Sita e derrotar Ravana. Ele é o grande ajudante de Shri Rama. E ele é muito poderoso. Então, Hanuman é símbolo de devoção, porque a partir do momento que ele conhece Shri Rama, tudo que ele faz passa a ser em nome de Rama. Então, como é que isso aqui pode ajudar na campanha de Rama? Pode ajudar dessa maneira? Ele vai lá e faz. Então, ele não deixa de pensar em Rama o tempo todo. Ele pensa em Shri Rama o tempo todo. E toda a ação que ele faz, sendo diretamente ligado à campanha, né, à jornada de Rama, ou não, ainda assim, ele faz, se tiver, direta ou indiretamente, uma ligação. Se for ajudar Shri Rama, então eu vou lá e faço. E aí, então, ele pensa em Shri Rama o tempo todo. E aí ele se torna símbolo do devoto, que pensa o tempo todo no divino, pensa o tempo todo na ordem cósmica, em Ishvara. E toda a ação que ele faz é na direção do Dharma, é na direção também de uma mente preparada para o autoconhecimento. Então, tudo que é feito, direta ou indiretamente, vai ajudar essa pessoa, né? Porque a pessoa, direta ou indiretamente, vai estar com Ishvara em mente, vai estar com Dharma em mente. Então, isso aqui, Hanuman representa o grande devoto, o grande Karma Yogi, que faz tudo pensando em Ishvara. Independente do que seja, ele está trazendo essa visão maior da ordem, né? Então, esse é Hanuman.
E mais do que isso, Hanuman, ele é filho do vento, então ele é poderoso, ele é forte. Também está ligado com pranayama, não é à toa, porque prana é o ar, né, a força. Então, ele é poderoso, ele é forte. Então, enquanto Shri Rama representa o Dharma, o entendimento do Dharma, o valor pelo Dharma, Hanuman representa a força de poder seguir o Dharma. Porque não é fácil, não é fácil. Às vezes, quando a gente tem um impulso de fazer algo, o desejo, às vezes o nosso desejo se opõe ao Dharma. Se o nosso desejo está alinhado com o Dharma, maravilha. Esse é o melhor dos mundos. A gente junta o útil ao agradável, está tudo certo. Mas às vezes não bate. O nosso desejo às vezes vai de encontro ao Dharma. Quer dizer, entra em choque. E aí? Aí os Vedas ensinam. Nesse caso, segura no Dharma e abre mão do desejo nesse momento, porque o Dharma vai abençoar mais. O Dharma é um resultado, né? É uma ação que vai trazer um resultado melhor do que o desejo, ainda que aparentemente o desejo seja muito melhor. Por isso que a gente fica tão tentado a seguir pelo desejo mesmo, porque ele é muito forte. Então, na hora do conflito, eu abro mão do desejo e foco no Dharma. E o Dharma me abençoa. Depois, eu posso ficar com raiva no início, porque eu abri mão do desejo, e aí eu fiquei frustrado, mas eu fiz o que me cabia, eu fiz aquilo que era mais adequado, aquilo que vai trazer um resultado mais harmonioso, porque era o que eu precisava fazer. No final das contas, a frustração passa de não ter resolvido o desejo, mas a força de ter feito o Dharma permanece. E eu ganho uma força interna, porque eu consegui segurar o meu impulso. Mesmo com um impulso muito grande, eu fui capaz de segurar o meu impulso e fazer aquilo que me cabia. Então, Dharma, né, fazer o Dharma, Karma Yoga, nos traz uma força interna também. Traz uma força interna e exige uma força interna. Esse é Hanumanji. Hanuman consegue fazer as coisas, porque ele tem muita força. Então a gente pede para Hanuman que você, por favor, esteja também na minha mente, esteja no meu coração e me ajude a não perder de vista Rama e que eu tenha força para poder seguir o Dharma. Quando necessário, abrir mão do meu impulso, segurar o meu impulso. Isso exige uma capacidade de uma força interna, que Hanuman me abençoe com essa força interna também. Tá? Então, realmente é uma dupla incrível. Shri Rama e Shri Hanuman é uma dupla incrível. Tá? E aí, então, nesse período, né, que vai então de hoje até o dia 26 de abril, a gente tem alguns eventos que são especiais, que vão nos ajudar também na ideia de poder celebrar esses festivais juntos. A gente vai ter algumas pujas no Vidya Mandir, então vão ser presenciais, vão acontecer no Vidya Mandir, né, o Henrique vai fazer, o professor Henrique vai fazer, o Pujari, ele é o Pujari do Vidya Mandir hoje, ele que vai fazer. E aí ele vai fazer as pujas na terça-feira, primeira terça-feira do mês de abril, que é no dia 2 de abril, vai ser então em celebração ao Rama Navami. E depois a gente vai ter mais 2 pujas que vão ser nas sextas-feiras, logo depois dos festivais respectivos. Então o festival de Rama Navami vai cair no dia 19 de abril, não, 19 de abril não, no dia 16 de abril, é isso. Dia 16 de abril vai ser o festival de Rama Navami. Dia 19 de abril, sexta-feira, vai ser a puja para Shri Rama. Tá? E aí, na semana seguinte, que é dia 23 de abril, que é dia de Hanuman Jayanti, na sexta-feira seguinte, que é dia 26, é o último dia também do nosso período, vai ter então a puja final para Hanuman. Tá? Então, 3 pujas no Vidya Mandir vão ser presenciais, mas também com transmissão ao vivo, né? Então quem quiser assistir, e depois foi gravado, né? Então quem quiser assistir também online, pode assistir, tá? Não tem problema. Então vão ter as pujas, também o curso intensivo do mês de abril, todo mês eu faço um curso intensivo num dos sábados, nesse mês de abril, vai ser, acho que no dia 13, se não me engano, vai ser dia 13 de abril, vai ser o nosso intensivo mensal e vai ser também dentro desse tema, né? Aproveitando o período, claro, vai ser então um curso intensivo dentro desse tema, vai ser Rama e Hanuman, a essência de uma vida de Karma Yoga. Então, vai focar em Karma Yoga à luz do simbolismo dos dois, né? Do significado dos dois. Tem isso. Também, como eu falei, é um bom período para a gente poder escutar a história do Ramayana, e aí a gente tem 2 coisas que a gente pode fazer nesse mês. Uma é a contação do Ramayana. No meu YouTube tem a contação do Ramayana em 15 episódios, então quem quiser está lá disponível.
E aí são 15 pequenos episódios contando a história do Ramayana toda. E aí toda, né? É um resumo, claro, né? 15 episódios de mais ou menos uns 10, 15 minutos. Então, a gente tem aí uma contação breve do Ramayana, mas é bom que a gente pode escutar, a gente pode se inspirar também e conhecer a história. E aí, para quem quiser algo a mais, a gente tem, eu coloquei na plataforma um curso, os ensinamentos do Ramayana, que aí sim, eu vou contar o Ramayana e também com mais detalhes, e algumas histórias paralelas também que são contadas dentro do Ramayana, e a gente explora o significado de cada etapa, de cada parte, de cada história que eventualmente aparece. E aí, esse foi um curso que eu dei já, que está gravado, são 13 aulas de curso, e depois eu vou colocar a gente vai ter uma aula ao vivo extra de satsanga, né, para a gente poder tirar dúvidas e etc. Tá? Então vão ser 13 aulas mais uma. Quem tiver interesse já está também à disposição lá na plataforma, tem como se inscrever. Tá? Isso é uma coisa. São algumas coisas, né? Alguns eventos, algumas coisas que estão disponíveis. E além disso, a gente tem as sugestões de disciplina. Então, para esse período, a gente poder fazer disciplinas, né? E aí, que tipo de disciplina? A gente não precisa fazer um monte de disciplina. A gente pode fazer uma, a gente pode fazer duas, pode fazer algumas. Coisas que a gente saiba fazer, ou se a gente não souber fazer, a gente aprende e faz, coisas simples. Coisas mais elaboradas tem que aprender antes, né? Então, se a gente já souber, a gente pode fazer. Algumas sugestões, então, que a gente colocou, que a gente divulgou. Primeiro, Satyavrata. Satya é verdade. Então, Satyavrata é a disciplina pela verdade. E o que é disciplina pela verdade? Não é simplesmente falar a verdade, ponto. Isso também. É esperado que a gente fale a verdade. Mas é se comprometer a ficar atento a o que quer que seja dito, não vai faltar com a verdade. Ponto. Parece que é uma coisa óbvia e fácil. Não é. Né? Quando a gente vai colocar na prática, a gente descobre que muitas vezes a gente acaba falando, às vezes, uma coisa que não é verdade. E sai. E por que sai? É porque a gente está acostumado, a gente não percebe. Então, é atenção, uma atenção. Por isso que é Satyavrata, uma disciplina. Tudo que for ser dito, eu não preciso dizer tudo o que passa na minha cabeça. Mas o que quer que eu diga, que ele não vá contra a verdade, que não seja uma mentira. Então, eu não pronuncio uma mentira, só falo aquilo que é verdade. Satyavrata. Só que Satyavrata não é só isso. Que o que eu diga seja verdade. Satyam. Satyam, Priyam, Hitam, Anudvega Karam. Assim é dito. Né? Satyam, que seja verdade. Priyam, que eu fale. Satyam Priyam. Que eu fale de maneira agradável. De maneira agradável quer dizer, não adianta eu falar a verdade também, mas soltar os cachorros eu vou falar a verdade. E aí eu vou falar a verdade pro fulano. Aí chega lá e fala um monte de verdade pro fulano, e aí o fulano fica super chateado, e aí pronto, vocês brigam e acabou. Não adianta, também é inútil, né? Não é pra ser, vou falar a verdade, doa quem doer. Não, a ideia não é doer pra ninguém. Satyavrata é falar a verdade, mas de uma maneira agradável. Porque se não for agradável também, a pessoa nem vai escutar o que você está dizendo. Ou vai ficar muito chateada. Não, então, Priyam, que você fale de uma maneira agradável. E Hitam, de uma maneira que seja útil. Não vai falar uma verdade inútil para a pessoa também. Aí a pessoa de repente fica com aquela verdade ali, vai fazer o que com essa verdade? Que seja útil. Então, que o que eu diga seja verdade. Que o que eu fale seja agradável, o mais agradável possível. E que o que seja dito seja Hitam, que seja benéfico para a pessoa, que seja útil para a pessoa de alguma maneira. Então não posso falar nada que seja inútil. O exercício é esse, é tentar focar naquilo que é útil, que eu preserve o valor da minha palavra, que não jogue fora as palavras, que as palavras tenham uma função. Mas então não posso contar uma piada? Piada é útil, não tem nada de errado na piada, pode não ser útil também. Mas piada é uma coisa útil, também não é problema nenhum. Que seja verdade, quer dizer, uma piada não tem que ser necessariamente algo que aconteceu. Aí é outro papo, é uma história, ok. Mas o que for dito não vai fazer a pessoa acreditar em alguma coisa que não é verdade. Satyavrata. Que seja de maneira agradável. E que seja útil para a pessoa de alguma maneira, que seja benéfico para a pessoa de alguma maneira. Hitam. Anudvega Karam. E que não perturbe a cabeça da pessoa. Tá? Então, quer dizer, que seja agradável, que seja útil, que seja verdade. Mas ao mesmo tempo, o Priyam é que seja agradável no tom, é na forma de falar. Anudvega Karam escolha as palavras também que não deixa a pessoa perturbada. Fale de uma maneira que amance,
o coração da pessoa, para a pessoa poder escutar você e não saia da conversa perturbada. É um cuidado. Por quê? Porque aí a nossa fala deixa de ser uma arma, deixa de ser um instrumento de agressão e passa a ser um instrumento de comunicação de fato. Isso é Satyavrata. Shri Rama é conhecido, tanto Shri Rama quanto Shri Hanuman. Eles eram conhecidos, no Ramayana é falado isso, ambos são muito eloquentes e eles ajustam a fala de acordo com a necessidade. Quer dizer, dependendo de como a pessoa, do que a pessoa precisa escutar, da forma que ela precisa escutar para poder escutar, ele vai lá e modula a voz, né? Então, ele fala de uma forma, não é manipulação, veja bem, é ajustar para que a pessoa consiga entender o que está sendo dito, que ele consiga ter os ouvidos abertos para poder escutar. Então, a comunicação flui, tanto com Shri Rama quanto com Shri Hanuman. Na verdade, quando eles se encontram pela primeira vez, isso é dito na história, Hanuman é tão eloquente que Shri Rama fica encantado com Hanuman. Eles fazem uma amizade imediata, porque eles reconhecem a eloquência um do outro, né? Então, através da fala, que fala incrível, que maneira de falar incrível, eu escuto, né? Então, isso faz muita diferença. O diálogo é fundamental numa vida de Dharma, a comunicação, para a gente poder informar o outro os meus limites, para que o outro possa me informar os limites dele, e a gente possa negociar um espaço de limites, um espaço em que a gente consiga se relacionar sem violar o limite um do outro. Isso é uma relação harmônica. Então, Satyavrata, a comunicação, é muito importante numa vida de Dharma. Por isso que essa é a primeira sugestão de disciplina. E não é fácil ficar atento a isso e tentar ir ajustando. É uma disciplina. Até que a gente fique estabelecido nisso, é uma disciplina. Satyavrata. Claro, prestar atenção no Dharma é a segunda sugestão. Prestar atenção no Dharma significa trazer na mente uma reflexão sobre o que é o Dharma. Nas várias situações, não existe uma resposta. Às vezes as situações têm várias opções de escolha. Algumas dhármicas, outras não dhármicas. O que a gente pode fazer? Evitar as adhármicas e buscar as dhármicas. Às vezes as situações são piores. Às vezes acontece, só tem a opção adhármica. O que eu faço? A gente minimiza o dano. A gente tem que ver a cada momento quais são as situações disponibilizadas para mim, as opções, e fazer o melhor possível. Dharma é muito complexo. É difícil e complexo. Então a gente tem que refletir sobre o que é o Dharma a cada momento. E aí, com o tempo, a gente fica mais firme no Dharma, o que não significa dizer que depois também então depois fica fácil. Depois ficar fácil, não. As situações da vida, às vezes, são complicadas, são difíceis. Mas eu minimizo os conflitos, eu saio dos conflitos, eu aprendo a lidar com os conflitos, porque cada vez mais eu tenho o Dharma firme em mim. E aí? E aí eu consigo fazer a melhor opção possível. Nem sempre a opção ideal, mas a melhor possível. E eu consigo resolver de alguma maneira. Então isso é com o tempo. Por isso, trazer o Dharma na mente e tentar entender os valores universais. Quais são os valores? Como é que a gente aplica eles na vida? Por que são universais? O que significa ser universal? Quer dizer que é absoluto? Então não é absoluto. É universal, mas não é absoluto. São universais porque todo mundo tem o valor pela verdade, o valor pela não agressão, são valores universais, são valores humanos. Mas como a gente aplica os valores depende da pessoa, depende de tempo e espaço, depende da cultura. Então eu reflito de novo sobre os valores, sobre o Dharma, sobre os meus papéis. Qual é o meu papel numa situação, num relacionamento? Será que me cabe falar determinada coisa ou será que não me cabe? Cabe a uma outra pessoa falar. Então eu me retiro, muito difícil. Dharma, então, atenção ao Dharma é trazer de novo esse tema e a atitude de Karma Yoga. Eu faço o melhor possível Dharma e o resultado eu entrego. Karma Yoga. De uma maneira mais prática, né, a gente tem umas disciplinas que são mais palpáveis, né, Satyavrata e a atenção ao Dharma, Karma Yoga, são atitudes internas, são muito mais internas, que se manifestam externamente, mas são muito internas. Não são ações concretas, quer dizer, se refletem nas nossas ações, mas não são, não são ações específicas, né? Satyavrata e Karma Yoga. Mas a gente tem algumas ações específicas, como disciplina de sugestão, que é muito tradicional, é Likita Japa. Likita Japa, Japa é a repetição do nome de Ishvara, de várias maneiras. Geralmente através de um mantra, que também é sugerido logo depois.
Likhita Japa é o Japa escrito. E aí o que é o Japa escrito? Isso aí a gente só faz com Shri Rama, né? Tradicionalmente é feito com Rama. A gente escreve o nome de Rama num caderninho pequeno, não vai pegar um caderno universitário de 200 páginas, senão não vai dar. Não vai dar. Pega um caderno pequenininho, um bloquinho, uma coisa simples, né? E aí ao longo desse período, a gente escreve na página, vai preenchendo com o nome de Rama em todas as páginas, do início ao fim. Cuidado para não apertar muito, colocar o nome muito pequenininho para fazer 500 nomes por página, porque também não dá certo. Seja razoável, né? Você respeita as linhas, faz, sei lá, 3 ou 4 colunas de nome. Não precisa fazer 200 colunas ali, não cabe, né? Não vai dar. Mas fazendo linha por linha, faz umas 3 ou 4 colunas por página. E aí é razoável. Aí é razoável fazer. Preste atenção que a gente não vai fazer durante um mês o caderno de Rama. A gente começa hoje, se não puder começar hoje, começa amanhã, também não é problema. Mas começando hoje, a gente vai oferecer o caderno completo no dia 19, na puja do dia 19. Alguém perguntou quando é que era, vai ser no dia 19. Seria no dia 16. Só que dia 16 não vai ter a puja em comemoração a Shri Rama vai ser no dia 19, sexta-feira. Então nessa puja do dia 19, a gente oferece o caderno de Rama. Quem estiver presencialmente pode levar o caderninho, entrega para o Henrique vai colocar ali à disposição ali na frente do altar, e aí durante a puja é colocado o Sandali Kumkum, né, oferecendo cada um dos cadernos ali. Quem não estiver presencialmente, não puder estar presencialmente, não tem problema, vai assistir online, assiste online a puja, e aí, assistindo online, deixa o caderninho na sua frente. No momento específico, quando o Henrique for fazer o oferecimento dos cadernos físicos ali, ele vai também fazer um oferecimento, vai virar para a câmera, vai fazer o oferecimento para a câmera, e aí vocês podem oferecer o caderno para a câmera. E aí o que ele fizer lá, mesmo sendo online, não se preocupe. Tem valor de oferecimento, vai estar oferecido. Tá? E a ideia é escrever o nome de Rama, fazer uma ação com o nome de Rama, simbolicamente, é dedicar as ações a Shri Rama. Quer dizer, todas as ações que eu faço, simbolicamente, todas as ações que eu faço, tem Rama como objetivo, tem Rama como base. Né? Então, quando eu pego esse caderno e ofereço, eu estou oferecendo simbolicamente todas as minhas ações a Shri Rama, que representa o Dharma. Então, eu estou oferecendo as minhas ações ao Dharma. Essa aqui é a ideia, essa aqui é a disciplina. Tá? A própria disciplina de fazer é uma disciplina meditativa, porque eu estou ali pensando em Rama, estou pensando no nome de Rama. O nome de Rama é muito poderoso, assim é dito. Esse verso que eu cantei no início, né? Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Mano Rame Sahasranama Tatulyam Ramanama Varanane. É um verso que diz isso, né? Que esse nome de Rama, ele traz paz de mente. Então o próprio nome de Rama, ele traz paz na nossa mente. Esse nome de Rama é dito, ele equivale aos 1000 nomes de Vishnu. E aí então, é um nome incrível. Diz no Ramayana que no Ramayana tem a famosa ponte de Rama. Né? Então, o grande exército de macacos faz a ponte que liga o continente indiano à ilha de Lanka. E aí eles atravessam, o exército inteiro atravessa nessa ponte. É uma ponte de pedras flutuantes, que flutuam no oceano. Como pode? Para que o oceano soubesse que eram pedras de Rama, para esse objetivo, o oceano diz para Rama, as pedras que tiverem o seu nome, eu vou fazer flutuar. E aí eles escrevem na pedra o nome de Rama. Esse é o poder do nome de Rama. Faz as pedras flutuarem no oceano e monta uma ponte até o outro lado do oceano. Isso é uma coisa incrível, né? Então, também é isso, para refletir essa ideia de que o nome de Rama é um nome muito grandioso, porque também reflete o próprio Dharma, e o Dharma é grandioso, tá? Bom, o que mais que eu ia falar? Tem uma pergunta, eu vou responder. Bom, então a ideia é essa, tá? Fazer esse caderno. Eu vou escrever aqui no grupo do Telegram. Quem não tiver no grupo do Telegram, pode entrar no grupo do Telegram. A gente geralmente, o grupo do Telegram é para isso, né? Para a gente poder celebrar os festivais, fundamentalmente é para isso, para a gente poder celebrar os festivais hindus em conjunto. E aí eu acabo passando mais detalhes lá, né? Então os detalhes das disciplinas,
e postagens. Também coloco no Instagram, mas no Telegram eu coloco os detalhes. Tá? E aí também tem, além do grupo do Telegram, tem a comunidade associada ao grupo do Telegram. O grupo só eu falo, só eu posto. Na comunidade, replica essas postagens na comunidade, só que na comunidade as pessoas podem escrever também. E aí então quem tiver dúvidas pode perguntar por ali, né? A gente pode trocar experiências, tudo focado nos festivais, né? Então nas celebrações e nas disciplinas. Tá? Então lá eu coloquei como escreve o nome de Rama em Devanagari e em transliterado. Pode ser em qualquer um dos dois para fazer o caderno de Rama. Mas, já que a gente está aqui online, aí eu vou escrever também para mostrar também como é que se escreve. Tá? Então, a gente pode escrever o nome de Rama em Devanagari. Tá invertido, lógico. É evidente. No YouTube não vai estar, mas no Instagram vai estar. Paciência. Não tem muito o que fazer porque eu não vou escrever ao contrário também. Mas enfim, eu acho que vocês estão vendo ao contrário. Eu não sei se vocês estão vendo ao contrário. Eu não sei se a live espelha só para mim ou não. Mas tudo bem. Qualquer coisa tá lá também. Vocês colocam no espelho o celular de vocês. Também não tem problema. A gente pode escrever em Devanagari, que é o alfabeto geralmente usado para o sânscrito. Né? Nem sempre, mas enfim, é o alfabeto que a gente usa. Ou a gente pode escrever em transliterado, que são as nossas letras romanas. Vocês estão dizendo sim, mas eu não sei para quê, porque eu falei as duas coisas. Estão vendo ao contrário. Boa, é isso. Eu perguntei, vocês estão vendo ao contrário ou não? Aí realmente, enfim, não lembrava, tá ao contrário. Tudo bem, eu não vou escrever ao contrário, porque aí também já não é auspicioso. Mas vocês verem ao contrário não é problema. Qualquer coisa vocês colocam na frente do espelho, tá? Não tem problema. Mas basicamente, em Devanagari, o que a gente faz? A gente escreve dessa forma. A gente faz uma perninha, que parece um R mesmo, mas não é. Faz uma perninha do lado e depois faz como se fosse um 4, mais ou menos. E por fim, a gente coloca um traço em cima, tá? Rama. Ok? Então essa é a sequência. Ou então escreve em transliterado mesmo. R-A-M-A, sendo que o primeiro A tem uma linha em cima porque é longo. Rama, Rama, tá? E aí tem Devanagari e tem em transliterado. Lá no grupo do Telegram eu coloquei os dois nomes, uma imagem, né, para cada um. Então quem quiser depois olhar eu quero ter a imagem, porque não ficar parando no vídeo é muito chato, realmente. Vocês podem ver lá e baixar a imagem, fica mais fácil, tá? Mas aí no vídeo pelo menos vocês veem a sequência e aí depois vocês podem fazer sem problema. Não precisa ser em Devanagari, se puder ser em Devanagari, melhor. Por quê? Porque é uma disciplina a mais, né? Mas se quiser fazer em transliterado também não tem problema nenhum, tá? O nome é o importante, Rama. E aí então a gente pode escrever, vai preenchendo o caderninho, ok? No dia 19 então a gente faz o oferecimento. E aí perguntaram aqui, que é uma coisa muito bem perguntada, que as pessoas sempre têm dúvida, o que eu faço com o caderno depois? Depois você pode guardar o caderninho dentro da gaveta, né, num lugar auspicioso, num lugar, enfim, não jogado. Se tiver um altar, pode colocar no altar, pode guardar junto das coisas do altar, deixa lá. Então, fica guardadinho. Geralmente, o que a gente faz depois, não recomendo que façam sozinho, né, sozinho, mas quando a pessoa vai para a Semana de Vedanta, né, todo ano tem tido a Semana de Vedanta, do Vidya Mandir, e aí é comum, nessa Semana de Vedanta, acender uma fogueira, para a gente poder cantar, para a gente poder ficar em volta da fogueira. E aí, nessa fogueira, quem quiser levar o caderno de Rama, a gente oferece no fogo da Semana de Vedanta, tá? E aí queima. Mas não é necessário, pode deixar guardadinho, não tem problema. Se for na Semana de Vedanta, leva e aí tudo bem, pode oferecer na fogueira. Não recomendo queimar em casa, tá? A ideia não é essa. A ideia, na verdade, é guardar o caderno, tá? Mas às vezes as pessoas vão guardando o caderno, começa a ficar acumulado um monte de caderno e a pessoa não sabe o que fazer. Problema nenhum guardar. Mas se a pessoa não quiser guardar os vários cadernos, na Semana de Vedanta, quem quiser, aí a gente oferece ali de uma maneira adequada no fogo. Tá? Mas não é para queimar. A ideia não é queimar, não faz parte da disciplina queimar o caderno. Tá? Guarda o caderno num lugar auspicioso, tudo certo. Tá? A proposta é essa. Ok? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Você pode começar pelo traço. Não se começa pelo traço. Né? Na verdade, quando a gente escreve, não está errado, quer dizer, não é problema nenhum fazer em termos da disciplina. Tá? Mas quando a gente pega o Devanagari,
O Devanagari não se escreve assim. O Devanagari se escreve dessa maneira mesmo. Primeiro coloca as letras e depois o traço em cada palavra, né? Então, é assim que se faz, é assim que se aprende, né? Então, é uma questão da escrita, né? Então, mas aí eu só sei começar pelo traço. Vai ter um problema na disciplina? Na disciplina não vai ter problema nenhum. Mas não é a sequência que se escreve no Devanagari, tá? O traço vai por final mesmo. Certo? Então, Satyavrata, atitude de Karma Yoga, Likita Japa. Tá? São opções. Quer dizer, é sempre bom, pelo menos Karma Yoga tem que fazer. Além de Likita Japa, a gente também recomenda fazer Japa em si. Né? Toda disciplina a gente acaba fazendo Japa. Japa é a repetição do nome de Ishvara na forma do mantra. Então, geralmente, a gente canta um mantra no período de Mahashivaratri. A gente cantou para Shiva, Om Namah Shivaya, o grande mantra de Shiva. Para Rama, a gente canta Om Shri Ramaya Namaha. Om Shri Ramaya Namaha. Om Shri Ramaya Namaha. Om Shri Ramaya Namaha. E assim por diante. Tá? No Telegram também tem um áudio com mantra para vocês poderem ouvir, quem quiser depois treinar. Tá? Ouvir para cantar. E aí canta uma mala. A mala é um cordão, né? Cordão de 108, se for 54, vai e volta. Então 108 vezes por dia, né? Então todo dia, 108 vezes. Começando hoje e indo até dia 26, que é o último dia, né? O dia da puja. Alternativamente, isso também é uma especificidade de Shri Rama, ao invés de cantar o nome, o mantra de Shri Rama, Om Shri Ramaya Namaha, pode-se fazer a repetição somente do nome de Rama. Rama, 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 108. Tá? Isso geralmente não se faz em nenhuma deidade, mas o nome de Shri Rama é uma possibilidade, só que repetir o nome dele. Né? Então, ao invés de fazer o mantra, fazer o nome. Pode escolher um dos dois e aí faz. Também não é para escolher no dia. Hoje eu estou afim de fazer... Não. A ideia é o compromisso que você faz consigo mesmo. Se organiza na cabeça o que você quer fazer e aí escolhe de antemão. Você vai fazer a disciplina com o mantra ou com o nome. Né? Japa vai ser com o mantra ou com o nome. E aí, uma vez especificado, ótimo. Aí, então, todo dia faz da maneira que você especificou no início, tá? Não é para ficar mudando no meio do caminho. Faz de uma maneira só. Então, Japa é muito importante, né? Então, além de ser uma oração e trazer, né, trazer o divino em mente naquela forma específica, no caso, Shri Ram, que é o Dharma, também é uma disciplina meditativa, porque a gente repete o mantra, a gente foca no mantra, se concentra, traz a mente de volta. Então, realmente é uma disciplina muito importante, por isso que a gente faz sempre. Então, Japa pode ser com o mantra ou Nama Japa, com o nome, tá? Tem algum horário específico para o mantra? Geralmente, quando a gente faz, a gente sempre prioriza de manhã. De manhã a nossa mente está mais fresca, então é um bom momento para fazer. De manhã é bom. Agora, não é obrigatório. Não, eu só consigo fazer antes de dormir. Então faz, não tem problema nenhum. Mas, se puder fazer de manhã, é sempre melhor. Toda disciplina, se puder fazer de manhã, é melhor. Não quer dizer que só possa ser de manhã, mas é melhor. Tá? Priorizar de manhã é sempre bom, se possível. Se não for possível, faz no horário que for possível. Problema nenhum. O mantra faz depois da puja e vrata. Né? Se a pessoa já tem... Isso é uma boa pergunta também, perguntaram lá. Eu respondi lá no grupo, mas eu esqueci de falar da vrata. Né? Vrata é disciplina. Então, a gente está fazendo essa disciplina para Rama. Mas se eu já fizer uma outra vrata, em tese, vrata seria só uma. A gente acaba fazendo mais de uma porque a gente aproveita os festivais. Não há problema nenhum. Quem já tem alguma outra disciplina para fazer e quiser acrescentar essa durante esse mês, não tem problema nenhum. A gente tem feito no Vidya Mandira, a professora Glória tem a vrata anual, né, que é o mantra que ela passa no Navaratri, e aí a gente passa cantando um ano até o próximo Navaratri. Quem já faz esse mantra, como é que faz? Né? Então, geralmente o que a gente sugere sempre são 3 tipos de disciplina diárias que a gente recomenda. A disciplina física, com o corpo, a disciplina oral, que é só com a voz, e a disciplina mental, que é só com a mente. A disciplina física, geralmente, é um oferecimento no altar, se a gente tiver um altar. Então, pode ser só um oferecimento de incenso,
ou pode fazer o Arati, se você já aprendeu a fazer o Arati, ou pode fazer a Puja, se você aprendeu a fazer a Puja, de 5 etapas ou de 16 etapas. Tem que ter aprendido antes com o professor, né? Puja, ritual, Arati, é uma coisa que tem que ser muito bem feita. Ainda que a nossa seja bastante leve, suave, ainda assim tem uma maneira de fazer. Se não, um incenso. Acendeu a lamparina e ofereceu um incenso, está tudo certo. Depois o canto. E aí o que a gente for fazer de canto, a gente faz o canto. E aí a gente pode fazer japa nessa hora. Então japa a gente pode fazer em voz alta ou pode fazer mentalmente, mas é considerado, a japa da disciplina, do nosso vrata, é considerado uma disciplina oral. Tá? Ainda que a gente faça mental, ele entra depois, geralmente, é uma recomendação. Fazer o oferecimento físico, a puja ou só o incenso. Depois disso a gente canta japa. E aí depois disso, se a gente fizer a prática meditativa, depois a gente medita. Né? Então, geralmente, é recomendado dessa maneira. Por quê? Porque a gente vai do mais estimulante para o menos estimulante. Então, aquilo que a gente usa o corpo para oferecer, aquilo que a gente usa só a voz e aquilo que a gente não usa nem corpo nem voz, a gente só faz na mente. Então, é mais fácil da gente poder ir acompanhando. Por isso que é sugerido dessa maneira, nessa sequência. Tá? Posso fazer de uma outra sequência? Pode, não é problema nenhum, não é erro. Mas, tradicionalmente, é feito nessa sequência porque favorece o nosso caminho. Então, a gente vai... uma vai ajudando a se concentrar na próxima. A gente vai mergulhando ali. E aí, então, fica mais fácil. Tá? Então, geralmente, essa é a sequência. Do mais denso para o mais sutil. Mas não é problema inverter. E aí, quem já faz a disciplina, né, outro mantra, outro japa, na hora de fazer japa, escolhe quem vem na frente. Não tem diferença. Tá? Faz um, depois faz outro. Tudo certo. Tá? Ou, se você preferir, faz um de manhã e faz um em outro horário. Né? Pode fazer também, eu prefiro fazer um de manhã e um de noite antes de dormir. Se você for fazer e você conseguir fazer sem dormir no meio, não é problema. Tá? O problema é fazer de manhã muito cedo com sono e não conseguir, ou antes de dormir tá cansado demais e aí dorme no meio. Também não dá. Então, acha um momento que seja favorável para você, que seja mais fácil, e aí faz. Tá? Se precisar mudar o horário ao longo do período, não tem problema. Se possível manter o mesmo horário ao longo do tempo, melhor. Mas ainda assim é extra. Se não conseguir também, não é problema. Tá? Pode variar também. Ok? Acho que agora eu respondi melhor a resposta lá do Telegram. Eu respondi aqui um pouco melhor. Então, japa. Tá? E aí, por fim, a outra sugestão que a gente dá, que é muito tradicional, quando a gente faz vrata, é no final do período, quando termina tudo, e aí a gente encerra tudo, é tradicional fazer alguma doação. Dana, faz uma doação, e aí faz uma doação para uma instituição que seja conhecida por você, que seja confiável, que esteja precisando. A doação sempre vai ser de acordo com as suas possibilidades. Não adianta você dar alguma coisa que seja demais e vai te prejudicar, não é uma boa doação. Tem que ser uma doação que não vá realmente pesar no nosso orçamento, não vai pesar, não vai nos trazer algum tipo de prejuízo, porque senão não funciona. Tá? Tirar de um também para deixar um buraco atrás não resolve. Então, uma doação que seja possível para você e que não vai te trazer um transtorno. Então, você vai lá e faz uma quantia, uma doação razoável, digna, mas que seja dentro das suas possibilidades, que não vai te atrapalhar. Então, primeira coisa, você tem que ter condição de doar aquele valor. Segundo, a pessoa a receber tem que ser adequada, né? Tem que ser uma pessoa que realmente esteja precisando de algo e que faça sentido e vale a pena você fazer a doação. Tá? Então, tem que ser uma pessoa que precise, uma pessoa ou uma instituição que precise, tá? E que seja adequado de receber. E terceiro é a forma, que a forma de doar seja uma forma adequada, respeitosa. Não vai doar humilhando a pessoa ou humilhando a instituição, não, porque eu sou muito bom. Não resolve nada isso, né? Então, que você tenha uma atitude apropriada. E qual é a atitude? Não é a atitude, eu estou fazendo um benefício para o outro. Eu estou ajudando o outro. Não é essa a ideia. Você está fazendo uma ação reverente. Por quê? Porque o ato de doar, na visão hindu, dentro da tradição, né? na Índia, na cultura hindu, a doação, na verdade, ela é natural.
Você simplesmente faz a doação porque é o seu dharma, porque é o seu papel, porque você pode fazer a doação e o outro precisa receber, é natural você fazer. É claro que gera uma satisfação, mas você não é melhor por causa disso. Na verdade, quando a gente faz a doação para alguém, a gente reconhece Ishvara na forma do outro. Então, a doação, na verdade, é um oferecimento. É um oferecimento para Ishvara na forma da pessoa. E aí se torna uma doação, portanto. Então, isso muda tudo. Porque eu faço a doação de maneira reverente. Ou eu reverencio Ishvara na forma da pessoa que está recebendo. E eu vou lá e ofereço. Porque é o meu papel. Eu posso fazer de alguma maneira. Então, depois da vrata, é comum a gente fazer alguma doação dessa maneira. E aí sim, a gente faz uma doação fechando essa disciplina, pensando como se estivesse fazendo o oferecimento para Rama, né? Já que foi, né, no caso, o foco era Shri Rama, é como se eu estivesse fazendo um oferecimento para Shri Rama. Essa que é a ideia, tá? Como? Através da doação para a pessoa que precisa. É o papel, é o dharma. E aí isso faz toda a diferença na hora de fazer a doação, tá? Então é comum também terminar dessa maneira. Quem quiser, tá? Todas as sugestões de disciplina são sugestões. A gente pode fazer uma, pode fazer duas, pode fazer todas se quiser, se possível também. Também tem que ver se pode. Se for demais e eu não consigo, não adianta. Ver o que é razoável. Fazer uma coisa só já está muito bom. Duas, se possível. Então, ver o que é viável e aí vai e faz. Se compromete a fazer e faz. E se no meio do caminho não conseguir fazer e não consegui mais fazer, não tem nada de mal, não vai acontecer nada de ruim. Só não vai ter concluído, né? O que é uma perda, é uma pena. Mas não vai acontecer nenhum conflito, nenhum problema, não vai acontecer nada, tá? Simplesmente não vai terminar e não vai conseguir a benção de ter terminado. Só isso, tá? Não coloquei ali como sugestão puja, mas quem souber fazer puja e quiser fazer puja, pode fazer, tá? São opções também, tá? E aí, quem souber cantar bhajans, eu sei cantar algumas coisas, alguns cantos para Shri Rama, alguns cantos para Hanuman. Será que eu posso fazer então todo dia um canto? Pode, não é problema nenhum. Tá? Então, a pessoa pode pensar também o que ela sabe fazer e aí vai lá e vê o que é razoável. Ao longo desse mês, o que eu posso fazer com alguma frequência que possa ser uma disciplina? E aí você vai lá então, se determina na sua cabeça o que você vai fazer e aí faz, tá? Começando hoje, quem já começou, ótimo, não tem problema nenhum. Quem não começou ainda e está muito tarde, quer começar amanhã, não é problema, tá? Aí, o que a gente diz? Começando amanhã, o que você faria todo dia, amanhã você faz 2 vezes, né? No caso, vou fazer 2 páginas por dia, calcula ali quantas páginas precisa fazer no caderno de Rama para oferecer no dia 19. Tudo bem, então amanhã faz o referente a hoje e amanhã, não é problema, porque hoje está tarde, né? Então se quiser fazer amanhã, tudo bem, começa amanhã e aí compensa o de ontem amanhã, tá? Uma volta de Japamala com o mantra de Rama, não consegui começar a fazer hoje, tudo bem, começa amanhã, mas aí então faz 2 vezes, né? Porque faz o de hoje e o de amanhã, tá claro? Pulei um dia, não consegui, de repente não consegui fazer um dia, no dia seguinte, faz o do dia que não fez. Cuidado para não ficar pulando o dia, porque depois acumula, é uma loucura ficar correndo atrás, né? Não é essa a ideia. Mas se de repente pular, compensa no dia seguinte e aí tudo certo, tá? Boa noite. A disciplina física também pode ser escrever o nome de Rama, Likita Japa. Pode, né? É uma ideia, né? Se quiser escrever, começar a prática diária, né, da disciplina, começando pelo caderno de Rama, pode começar, também é uma ideia. Não precisa, pode fazer depois, mas pode colocar, faz Likita Japa e depois faz o Japa com mantra, por exemplo, se quiser fazer os 2. Dá para fazer, problema nenhum, tá? Eu ia falar mais alguma coisa? Bom, lembrei. Quem já começou a fazer, tá maravilhoso. Quem não começou a fazer ainda, e aí querendo começar hoje ou começando amanhã, né? Considerando essa ressalva que eu disse, se começar amanhã, na verdade tá começando amanhã, mas vale a partir de hoje, então compensa o de hoje amanhã. Tá? Quem for começar ainda, pode fazer, antes de começar, pode fazer o Sankalpa. Isso eu esqueci de falar no Telegram, não é necessário, tá? Então quem já começou não precisa fazer, já tá feito. Mas quem não começou ainda e quiser fazer, o Sankalpa pode fazer. O Sankalpa é a intenção. A gente não vai fazer em sânscrito. Antes da puja a gente faz em sânscrito.
Mas na disciplina, na Vrata, a gente só mentaliza antes de fazer, a gente pensa em 3 coisas, que são o que eu vou fazer, então você determina o que você vai fazer nesse período, né? Então, quais são as disciplinas? Eu vou fazer Satyavrata, eu vou fazer, se quiser colocar um Sankalpa, tá? Vou fazer o caderno de Rama e o mantra de Rama, tá? Então, eu vou fazer Likita Japa e Japa, com o mantra de Rama. Tá bom, determinou. Então, tá determinado. O que você vai fazer? Tem que colocar, a segunda coisa, durante qual período eu vou fazer? Eu vou fazer todo dia, quer dizer, aqui já falou, né? Eu vou fazer o caderno de Rama, para entregar no dia 19, e vou fazer uma volta de mala por dia, com o mantra de Rama. Ok. Segunda coisa é o período, começando hoje, dia 25, quer dizer, se fizer amanhã você diz, começando ontem, dia 25, né? E aí você faz 2 vezes, de hoje e de amanhã. Então, começando dia 25 e indo até 25 de março, dia de Holi, e indo até o dia 26 de abril, segunda coisa. E terceiro fator, qual é o objetivo? Com o objetivo de... A gente sempre pede isso, tá? Esse é o principal. Com o objetivo de ter clareza de mente na direção do autoconhecimento. Isso é o principal. A gente pode ser mais específico, já que a gente está falando de Shri Rama, para que eu possa... Você pode adicionar, né? Uma clareza de mente na direção do autoconhecimento, que eu tenha uma firmeza, uma clareza, uma firmeza no Dharma. Pode ser. Se quiser pedir alguma outra coisa a mais específica da sua vida, pode, não tem problema nenhum. Cuidado com o que você vai pedir, né? O mais simples possível, a gente sugere. Não vai pedir coisas grandiosas, imensas, pede coisas simples. E o que for simples também, a gente sempre recomenda que seja focado internamente, tá? Mais do que externo. Não é que não possa pedir alguma coisa externa, pode. Mas o foco ideal é sempre pedir algo interno. Por quê? Porque eu posso tentar mudar o universo, quer dizer, as situações do mundo. Posso mudar, posso não mudar. Pode acontecer, né? O mantra, a disciplina pode ajudar nisso, pode não ajudar, vai saber. Mas o ponto é, se eu focar internamente, quer dizer, ao invés de focar na mudança externa, focar na minha capacidade de lidar com a situação externa, independente de como esteja. Porque se eu consigo lidar internamente com o que vier, eu estou preparado, né? Então isso é muito mais valioso. E isso depende mais de mim, porque são as minhas capacidades, são as minhas competências. Então, a gente sempre recomenda o que for que a gente vai pedir mais específico nosso, tentar focar sempre no aspecto interno, a minha atitude, a minha capacidade de lidar, né? Então, que eu tenha a capacidade de lidar com os obstáculos. É muito mais objetivo e muito mais proveitoso do que eu não tenha obstáculos. O obstáculo vai vir, algum obstáculo sempre tem, né? Que possa ser apaziguados os obstáculos, ok, mas mais importante do que isso, que eu tenha a capacidade de lidar e ir além de qualquer obstáculo que venha, ok, né? Vindo obstáculo ou não, eu estou preparado. Então isso que vai fazer diferença. Então pode colocar o pedido que for, você vai pensar no seu pedido, né? Se você quiser colocar alguma coisa extra, você pode adicionar se quiser, mas a gente sempre sugere, se for fazer, focar interno, o foco interno é sempre melhor, é sempre mais proveitoso, tá? Então, são esses 3 fatores que a gente pensa. Antes de tudo, vai começar? Respira um pouquinho, canta um mantra, eventualmente canta um Om, alguma coisa auspiciosa, e aí diz, né? Pode ser em português mesmo, pode falar em voz alta ou mentalmente. Eu vou então começar Rama Navami Vrata, essa vrata para Shri Rama e Hanuman, e aí nessa vrata eu vou fazer tais coisas durante o período tal, dia 25 de março até 26 de abril, com o objetivo de ter uma mente preparada na direção do autoconhecimento, na firmeza no Dharma, uma clareza no Dharma e eventualmente alguma coisa, se quiser adicionar alguma coisa. Se não quiser, tá mais que ótimo. Isso é o que a gente sugere mesmo. Ok? E aí, tendo feito isso, terminou de falar isso, agora então começa, e aí começa a fazer a sua disciplina. Tá bom? Ah, mas eu já comecei a fazer hoje e não fiz nada disso. Tudo bem, não precisa, tá? O Sankalpa, na verdade, ele ajuda a gente a organizar na nossa cabeça e acaba sendo um marco inicial também. Entendeu? Então acaba ganhando uma certa força, mas não é imprescindível, é só para nos ajudar. Tá? Então, se já começou a fazer sem o Sankalpa, não se preocupe. Né? Se você já organizou na sua cabeça, na verdade, decidiu o que você vai fazer,
já está decidido. O Sankalpa é só uma verbalização. E aí ajuda a gente, mas não é imprescindível. Tudo bem? Ufa! É isso. Acho que eu respondi todas as perguntas, né? Não tenho certeza. Opa, cadê? Acho que sim. Sankalpa faz só no primeiro dia o Sankalpa? Só no primeiro dia. É isso mesmo, tá? O Sankalpa acaba marcando o início da disciplina. Fez a primeira vez, ótimo. Aí você faz a sua disciplina ao longo do período. No final, a gente termina o nosso Sankalpa, a nossa Vrata vai terminar, oficialmente termina com a Puja, tá? Ah, mas se eu não puder assistir a Puja, tudo bem, não tem problema. Não é também obrigatório participar das Pujas, tá? Faz parte, mas não precisa, tá? Tanto que não tá nem no Sankalpa. Podendo, melhor. A gente celebra junto, é sempre bom. Mas se não puder, também não tem problema. E aí, quem não assistir a Puja do dia 26, tudo bem, terminou o dia 26, no dia seguinte, quando o sol nascer, já terminou o Sankalpa, já terminou a Vrata, tá? Então, o dia 26 é o último dia. Tendo terminado, aí sim, no dia 27, tendo terminado depois, quem quiser fazer a doação, aí faz a doação depois. E aí isso é um marco final, tá? Então, ou a Puja ou a doação marcam ali o fim do período, tá? O Sankalpa marca o início, a Puja e a doação marcam o final, tá? É algo também para nossa mente, né? Marcos são interessantes. Tudo bem? Você não sugeriu tapas dessa vez. Pode incluir ou não é necessário? Tapas a gente não faz para Shri Rama. Quer dizer, tapas nesse sentido, né? Tapas pode ser como disciplina. Então, cantar japa poderia ser uma forma de dizer tapas. Mas tapas geralmente são coisas mais intensas, né? Então, a gente faz muito no Shivaratri. Porque Shiva está ligado com tapas, as disciplinas intensas, fazer um jejum, né? E aí, etc. A gente pode fazer jejum, é muito comum jejum na Índia, em qualquer festival é comum, né? Dá para fazer e não é problema nenhum fazer, tá? Mas como é Shri Rama, se a gente for, faz mais sentido no Mahashivaratri, então no festival de Rama a gente não colocou. Mas quem quiser fazer, pode fazer, não é problema, tá? Disciplina é disciplina, não tem problema. Mas ela está muito mais ligada a Shiva do que Rama, por isso que a gente não colocou, tá? Certo? Rama tem a ver realmente com Dharma, né? Então, nesse sentido, é muito mais Karma Yoga do que sentar e fazer um tapas intenso e ficar não sei quantas horas fazendo canto constante. Shiva que gosta muito, né? Tá ligado com as disciplinas intensas. Rama é Dharma. Né? Satyavrata, que já é uma baita disciplina. Satyavrata é uma grande disciplina. Mas é outro tipo, né? Então, mas não é problema, tá? É só a educação porque é o que faz mais sentido para cada festival, mas não é um problema, tá? Ok? Então tá, a gente já aqui, eu acho que a gente já passou de 1 hora, se não me engano, já passamos, nossa, passamos bastante de 1 hora e 12. Então, vamos encerrar. Quem tiver no grupo do Telegram, continue por lá, pode fazer perguntas se for o caso, pode trocar experiências por lá, o objetivo é esse lá mesmo. Quem não tiver no grupo do Telegram e quiser entrar, no link da minha bio tem, tá? Aliás, os cursos todos estão lá, né? Quem tiver para ouvir a história do Ramayana, tá lá no link da bio, do Instagram, né? Quem quiser fazer inscrição no curso dos ensinamentos do Ramayana, tá lá na plataforma, já consegue se inscrever. O curso intensivo eu ainda não abri as inscrições, vou abrir nos próximos dias, e aí quem quiser já pode, quem quiser daqui a alguns dias, vai tentando, mas daqui a alguns dias eu vou liberar, tá? E também tem lá o link pro grupo do Telegram, e aí quem quiser, não tiver no grupo do Telegram e quiser entrar lá, pode entrar por lá que vai direto, tá? YouTube também tá lá, né? Depois esse vídeo vai parar no YouTube e no Instagram, ok? Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu só ver... Ah, tá, bom. Aí, estou viajando vou lá em outro país, ficarei em hotel. Estou pensando em como fazer puja, se não vou poder acender incenso, vela. Tem alguma sugestão? A sugestão, nesse caso, a gente tem 2 possibilidades. Uma sugestão se for difícil, já sei que vai ser difícil no período, então não coloca no Sankalpa fazer puja, né? Não se comprometa a fazer puja. Essa é a melhor opção. Porque aí a gente não se compromete. A gente sabe que não vai conseguir fazer, não se compromete, tá tudo certo. E aí você faz a puja quando conseguir. E no período que você estiver fora do país, aí você não faz a puja.
né? Então uma ideia é essa, não coloca no Sankalpa, porque aí você fica livre para poder fazer a puja quando possível. Isso é uma ideia. Se colocar no Sankalpa, vou fazer puja, aí você pode colocar, vou fazer puja tais dias, né? Tipo, você pode colocar terça-feira, dia de Hanuman, por exemplo. Então, pode marcar toda terça-feira fazer uma puja durante esse período, né? Eu vou fazer uma puja para Rama nesse período, ou uma puja para Hanuman nesse período, toda terça-feira. Bom, mas vai ter uma semana que eu não vou poder fazer. Então, no Sankalpa, pode colocar terça-feira eu vou fazer, à exceção do período que eu estiver viajando, por exemplo. Ou então, o que você pode fazer é deixar a puja e fazer a puja mental no hotel, né? Porque aí você faz mental, manassá, né? É possível. Mas aí você tem que ver se você consegue. Se você estiver acostumado a fazer, você pode fazer mentalmente. Se você não estiver acostumado, talvez não seja tão bom assumir esse compromisso, tá? Então, o melhor é sempre simplificar. O mais simples é o mais garantido. Não coloca no Sankalpa e aí faz quando é possível. E aí quando não for possível, não faz. Essa é a sugestão, tá? Mais simples é sempre melhor. Certo? A live vai ficar gravada, espero eu, né? Essa é a ideia. Vamos ver se o Instagram vai concordar, né? Essa é com a minha intenção. Se ele concordar, já vai estar salvo, já vai estar lá. Se não, vai estar lá no YouTube, né? Que eu estou gravando para poder colocar lá, justamente para evitar, se tiver problema aqui, as pessoas poderem assistir por lá. Tá bom? Muito bem, então vamos cantar o mantra final para a gente encerrar e seguimos. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyati Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyati Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Então, excelente vrata para vocês e seguimos juntos em homenagem a Shri Rama e Shri Hanuman. Om Jai Shri Ram, Jai Shri Hanuman. Om Tat Sat. Boa noite, pessoal. Nos vemos.